Então, hoje eu vou trazer para você sobre dermatologia geriátrica. O que eu usei de referência foram os livros do Belda e do Azulay também, que são uma das principais literaturas que a gente tem aqui na dermatologia. Lembrando, então, sobre o envelhecimento cutâneo. Então, quando a gente envelhece, a nossa pele também passa por processos de envelhecimento, certo? É um fenômeno natural, é um fenômeno contínuo, certo? E tem influência de vários fatores, né? Ambientais, genéticos, hormonais, e geralmente a gente subdivide em duas áreas. O envelhecimento intrínseco, que é aquele envelhecimento comum a todos nós, que tem a ver aí com a própria senescência da célula, a questão dos hormônios que mudam com a idade. Então, mesmo aquele idoso saudável, com pouco fotoenvelhecimento, ele vai ter mudanças na composição da pele. E o envelhecimento extrínseco, ou fotoenvelhecimento, que é o tipo de envelhecimento da pele prevenível. Os efeitos da luz ultravioleta, a gente vê muito mais naqueles idosos de pele clara, que trabalharam durante a vida, durante o sol. A gente vai ter muita diferença na pele. Vai ser uma pele com a dermatoporose, que eu vou falar mais à frente, muito mais intensa. E lembrando também de outro fator extrínseco muito importante, que é o tabagismo. Ele aumenta muito os radicais livres e a gente tem aí uma alteração que vai predispor aquele paciente a doenças de pele e também alterações estruturais, de pigmentação, de envelhecimento. Então, essa parte é a parte que a gente vai conseguir fazer a prevenção. E o intrínseco é a parte que a gente faz parte do envelhecimento normal da pele. Uma queixa muito comum, todos os níveis de atenção, é a fragilidade cutânea do idoso, né? Então, o idoso, a gente chama isso inclusive de dermatoporose, síndrome da insuficiência cutânea crônica, ou a gente chama também a púrpura de púrpura senil. Então, é basicamente aquela pele que tá tão fina que qualquer tipo de trauma causa esse sangramento, inclusive pequenas lacerações. Esse tipo de fragilidade cutânea tem estágios, certo? A gente tem estágio 1, por exemplo, que a pele tá mais fininha, tem só essas lesões purpúricas, mas também a gente pode ir evoluindo, chegando até um estágio em que essa pele ela se fere com muita facilidade, com sangramentos e lacerações. E uma coisa que a gente tem que prestar atenção é que a gente utiliza, a maioria dos idosos usa algum tipo de medicação e algumas dessas medicações favorecem esse tipo de lesão. Então, às vezes o paciente chega cheio de roxo, preocupado, mas é aquele paciente que faz uso do AS, do clopidogrel, varfarina. Então, tudo isso influencia, sabe? Na forma que, e não necessariamente é uma doença, é só uma consequência mesmo dos fatores, tanto de envelhecimento quanto das medicações que ele usou durante a vida, ou usa. E, Sara, um ponto em relação a isso, pensando também em prevenção quaternária, né? É reconhecer, primeiro, se tem algum fator reversível. Segundo, entender esse próprio mecanismo de envelhecimento da pele, né? Você vai falar de alterações de vascularização, a fragilidade vascular, a fragilidade cutânea. Porque pensando em prevenção quaternária, a gente não adianta sair pedindo coagulograma, função hepática para esse idoso, porque, primeiro, pode vir alterada, não necessariamente vai explicar essas alterações cutâneas. A gente já viu que tem uma outra causa para isso, e você vai fazer uma intervenção baseada em um achado de exame. Então, não tem indicação de sair explorando, invadindo esse idoso com extensão propedêutica, se a gente já tem causas muito mais óbvias e palpáveis na alteração dermatológica e em possíveis medicações que esse idoso já use, né, Sara? Exatamente. Então, dependendo do risco-benefício, inclusive dessa medicação, a gente mantém, porque as púrpuras, elas não vão, além dessa questão estética, ela por si só não é um problema. Então, às vezes a gente tem aí às vezes não, né? Várias vezes a gente tem aí uma exploração um pouco maior desses diagnósticos, de exames desnecessários nesse caso mesmo. Em relação à vascularização, a gente tem, na verdade, aqui uma dicotomia, né? Porque a gente tem uma redução dos vasos, a gente não é tão vascularizada a nossa epiderme, mas a derme, né, que é a segunda camada da nossa pele, ela é danificada, dá menos suporte. Então, a gente tem essa tendência de ter esses vasos mais visíveis. E também isso pode ser só uma alteração da pele que não significa nada muito importante, sabe? Os vasos por si só. Agora,
inclusive os hemangiomas rubis, que são proliferações vasculares. A gente tem aulas no curso sobre esses tipos de tumores que aparecem para a gente conseguir diferenciar, mas eles por si só, eles são benignos. Também os lagos venosos, que também tem a ver com envelhecimento. Agora, um ponto importante é a poiquilodermia, que é basicamente essa pele do colo, que ela é bem atrófica, com telangiectasias, com pigmentação. Então, ela está presente em algumas doenças também, não só questão de dano solar por si só. Outros achados muito comuns da idade, que às vezes preocupa esses idosos e familiares, né, que são essas também alterações fisiológicas e patológicas pelo dano solar. Então, aqui a gente tem as leucodermias gutatas e as melanoses solares, que são alterações do sol, mas elas não são malignas, são apenas o dano, eles indicam dano solar, mas elas não precisam de tratamento, que a gente trata só em caso de questões estéticas, por exemplo. E lembrando, gente, que na faixa de idade, né, acima dos 60 anos, a gente tem uma redução das terminações nervosas, então os corpúsculos de Pacini e Perini, né, que não sei se vocês lembram, de Messner, que a gente vê bastante na nossa patologia, eles são reduzidos. A pigmentação, isso é importante. Os melanócitos, eles não são tão ativos quando a gente fica velho. Então, o idoso, ele tende, enquanto ele era mais novo, ele bronzeava, agora ele tende a mais a queimar, a ter mais dano de sol. Então, o idoso, ele tem mais indicação de protetor solar ainda por causa disso. As pintas que a gente tem na nossa pele, que a gente chama de nevos, eles podem aumentar, certo? Até os 40 anos, 45, e depois a gente tende a ter menos nevos também. Então, existe uma variação durante a nossa vida das nossas pintas. É importante a gente acompanhar isso. As discromias, que são essas lesões que eu mostrei para vocês, e outra coisa que é a nossa imunidade. A imunidade também da nossa pele é reduzida. E uma coisa também que a gente sempre vê é o embranquecimento dos pelos, que é basicamente a diminuição dos melanócitos lá no bulbo piloso, mas isso, tanto a idade de início quanto a extensão, são geneticamente determinados. Então, a gente tem pacientes que desde a adolescência já têm fios brancos. É comum também a gente ter pelos indesejáveis, né? Principalmente a mulher geralmente se incomoda mais acima dos 60 anos, a gente tem mudanças hormonais, o hipoestrogenismo, então a gente tem esses pelos em áreas que antes não tinha, por exemplo, o mento, a região do lábio superior, e também a gente pode ter causas patológicas. Então, nem sempre um paciente com pouco cabelo afinando, é algo fisiológico. A gente tem que pensar em causas como hipotiroidismo, alguns tipos de medicações também. A mirtazapina, ela pode causar eflúvio, que é a queda de cabelo, doenças e cirurgias. Então, não necessariamente é só aquele afinamento da idade. A gente vai falar mais sobre isso em doenças do couro cabeludo no nosso curso também. É um assunto bem extenso, mas é bem legal também. E outras coisas que mudam, né, com a idade. As glândulas sebáceas, que a gente tem bastante, por exemplo, no tronco anterior, no nosso rosto, elas não mudam muito de número, mas mudam de tamanho. Então, vocês muitas vezes podem ter paciente com queixas desses pequenos tumorzinhos de pele, da cor da pele, e eles são basicamente hiperplasias sebáceas, que é essa glândula com volume maior, certo? E elas não são malignas, elas são benignas. E outra coisa também que vocês podem ver na prática, principalmente se vocês trabalham em lugares com muita exposição solar, com sol mais intenso, é o Favre-Hakuchou. É um nome meio esquisito, mas é basicamente o dano do sol da nossa pele, ela causa uma elastose solar, que é essa danificação das fibras colágenas, e aparece um tanto de comedão, que é cravo, nessas áreas aqui, malar, áreas zigomáticas. E isso não é porque o idoso está com acne, isso é do sol. E não é patológico por si só, mas indica esse dano solar. E uma coisa que chama a atenção é que as unhas mudam muito. O idoso, ele tem uma unha que cresce muito mais devagar. Então, quando a gente está pensando numa onicomicose no idoso, a gente tem que pensar que vai ser um tratamento mais prolongado do que de um paciente jovem. Então, a onicomicose é um tratamento que às vezes é 4, 6 meses de medicação oral
corporal, que a gente tem que tomar muito cuidado com o idoso, porque tem muita interação medicamentosa, muitos efeitos colaterais, então, e também consequências de dermatofitoses em idosos, então a gente tem que prestar atenção nisso. Mas tem algumas alterações que são fisiológicas, por exemplo, essa descamação lamelar da parte distal da unha, que a gente chama de onychosquisia, ela pode não ser doença, pode ter em jovens, mas o próprio envelhecimento pode dar um aspecto rugoso nas unhas, sabe? De fragilidade também. E também todo o aspecto corporal, os músculos, a questão do osso, da gordura. A gente tem que pensar na funcionalidade do idoso, né? A importância da equipe multidisciplinar, do educador físico. Tudo isso faz uma diferença na questão do processo de envelhecimento.